senhoras e senhores, podcast Crentou no ar, um dia histórico. Fala aí, Jordan, sim ou não? Cara, dia especial demais, a gente sonhou bastante com isso. E Renan, conta pra gente um pouquinho desse sonho aí. Cara, a gente sonhou com isso há muito tempo, né, Jordan? E hoje, pela graça de Deus, nós estamos dando start em um sonho que a gente tem como objetivo levar você que está nos escutando, nos assistindo, a ter uma experiência espiritual. Então, esse podcast ele tem como propósito trazer assuntos que vão edificar a sua vida, não é isso aí, Jordan? Cara, e além disso, nosso objetivo aqui no Crentou, além de rir, de zoar um pouco, é crescer na palavra de Deus. Exato. E também ter uma maturidade especial. Conta pra gente quem tá aí, cara. Cara, ele, que é conhecido como Electron. Ui! Um grande amigo que a gente conheceu esse ano, né? Mas tem se demonstrado aí um cara fora da curva. Com vocês, Pastor Thiago Mailo. Pastor Thiago Mailo, seja bem-vindo! Que isso, cara? Olá, rapaziada. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Pastor Renan, Pastor Jordan. Alegria em acompanhar o trabalho que vocês têm feito para Deus. E hoje tá aqui participando com vocês. E feliz é o homem, né, Jorge? Que convida o chefe pra vir no primeiro episódio. Que isso, mano? O cara sabe. Eu prefiro o título amigo, sabe? Isso aí, Deixa mais confortável. Cara, pastor, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado. Tem uma agenda tremenda, né? Fala um pouquinho, pastor, pra gente qual que tem sido a sua função aqui no Goiás, sua formação, um pouquinho da sua família. Fica à vontade aí pra se apresentar. Valeu. Olha, eu venho do sul do Brasil. Eu trabalho na área educacional já há muitos anos. E, ultimamente, eu estava num internato como diretor-geral de um internato. Então, me chamaram para vir aqui para o Goiás, né? Ou para Goiás. E aqui eu trabalho com liberdade religiosa e educação adventista. Naturalmente, a educação adventista ela é bem ampla, né? E aqui no Goiás nós temos 9 escolas, próximas a 6 mil alunos. E a gente trabalha administrando, né? Junto aos diretores, junto aos tesoureiros, coordenação pedagógica, orientação educacional, administrando essas 9 unidades que nós temos aqui no Goiás. Cara, como é que você tá vivo ainda, hein? Cara, desse jeito tá bom é uma igual, coisa né? muito legal, cara. Legal. Você trabalhar assim, ó, você olha pra molecada, cara. A molecada, eles não são só o futuro do Brasil ou da sociedade, eles são o presente. Uau. E ter condições de propiciar a eles um pouco de espaço, de liberdade, responsabilidade, eles se desenvolvem e fazem bonito, entendeu? E algo que vocês fazem todos os dias também, ali nas escolas, e é lindo ver. Um guri que quando você tira ele da plateia e coloca no palco, você vê o resultado, é tremendo, é tremendo. Show, Legal, show. legal. Cara, e o tema de hoje é especial. A gente trouxe ele aqui para conhecer um pouquinho, mas a gente tem um tema extraordinário que é Batalha pela Mente. Renan. Então, Jordan, só para esclarecer, né? Tanto eu quanto o Jordan nós somos pastores de escola. Então, a nossa vida é a juventude. É a juventude. Então, a gente trabalha com esse público e a gente pensou nesse tema como o Jordan mencionou, a batalha pela mente que a gente percebe, pastor Thiago, que infelizmente, né, a nossa geração, as novas gerações têm sofrido muito por questões emocionais, né? Questões da sua mente e a gente trouxe o senhor com o aspecto espiritual. Afinal, o pastor Thiago Mailo é pastor da igreja adventista. E pastor, como que o senhor percebe assim que as mídias têm afetado espiritualmente a vida da nossa juventude? Ok, perfeito. Veja, primeiro eu começo a pensar o seguinte: as mídias, bem como marketing, publicidade, propaganda, elas interferem diretamente no nosso comportamento. Isso tanto para adolescentes, crianças, jovens e adultos, inclusive nós. Eles interferem tanto que se gasta bilhões e bilhões com propaganda. Se não tivesse resultado nenhum, ninguém faria um investimento gigantesco nisso. Então, é diretamente proporcional a quantidade de bombardeio que você faz a mente da pessoa e o comportamento dessa pessoa que recebe o bombardeio. Então a gente entende que isso é muito forte. Eu sou formado em marketing também, antes de fazer teologia, e eu estudei bastante isso na faculdade de marketing. Mas há alguns anos atrás, eu estava vendo um canal no YouTube e alguém citou um outro canal e ali uma mensagem bíblica, uma mensagem pregada, um sermão. E eu olhei aquilo interessante, né? O cara que eu tava assistindo naquele momento é uma pessoa que eu tenho grande estima, ele tem uma grande credibilidade pra mim. Eu falei, cara, se ele tá citando esse outro canal, é porque deve ser bom. Vou lá dar um bisu, vou ver qual é que é, né? Coloquei o canal, assisti o conteúdo todo, eu falei, caramba, cara. É mais profundo e mais sério do que eu imaginava. E olha que eu estudei isso durante anos na faculdade. Sim. E eu falei, cara, isso é demais.
Eu peguei o telefone, liguei pro pastor que tinha apresentado esse sermão, essa mensagem, e falei assim, cara, que loucura, mano. Como é que foi isso? Ele falou, Thiago, isso é tremendo, cara. Isso é tremendo. Eu falei, cara, eu queria ter coragem um dia de falar isso que você tá me dizendo. Thiago, fala, mas te prepara, porque a luta é muito grande. Ok, ele falou isso, o tempo passou e eu passei a estudar um pouco mais sobre este assunto, sobre a batalha da mente e as influências que nós estamos recebendo e acabam moldando o nosso comportamento, a nossa vida e o nosso destino. Passaram alguns anos de muito estudo, muita oração, até que enfim eu decidi falar sobre esse assunto. Mas é um assunto assim, pastor Renan, pastor Jordan, que é tremendo, cara. Pastor, tem uma pergunta interessante que é: nós não nascemos a princípio como folhas brancas. A gente já tem predisposições. Mas o nosso pensamento, ele é formado por alguns detalhes. Como o senhor acredita que as mídias, entre outros aspectos, influenciam na formação do nosso pensamento? É verdade, nós somos criados e ao nós nascermos nós temos algumas predisposições, nós entendemos isso à luz da palavra de Deus. Com relação ao nosso pensamento, ele acaba sendo moldado por várias situações. É mais ou menos isso que eu estudei e esse outro pastor também estudou. Eu trago aqui uma citação, por exemplo, de Holbrook. Ele diz o seguinte: eu só tenho acesso aos seus pensamentos através da sua linguagem. Ele também diz, a linguagem é a expressão do pensamento. Ele está dizendo que quando a gente está comunicando, e ele era um linguista, quando você está comunicando algo, você não está apenas dizendo algo, mas você está revelando os seus pensamentos. Show. Eu estou te dando aqui uma resposta inversa à sua pergunta. Perfeito. Você me perguntou o que molda os nossos pensamentos. Eu estou te dizendo que a nossa linguagem, elas revelam o que nós já pensamos. Isso é o que ele diz. Jim Kay é um outro estudioso que ele diz o seguinte: linguagem não é um mero comunicador do pensamento. A linguagem é o próprio pensamento. Cara, isso é muito louco isso, né? Porque basicamente aquilo que eu falo já é o meu pensamento. Exato. Já é o que tem dentro de mim, né? E se a gente parar pra pensar, nós vamos conversar algo que previamente a gente já, de alguma forma, entrou em contato. De uma forma direta, profunda, ou de uma forma indireta, nós vamos comunicar aquilo que a gente já estudou. Aquilo que nós já vimos, né? E isso é que o Jim Kay fala, e claro que ele fala um pouquinho além disso. Então eu comecei falando que a linguagem, ela reflete o pensamento. E eu falei que a linguagem ela não apenas reflete, mas ela é o próprio pensamento. Agora, claro que ele diz o seguinte: sempre que alguém pronuncia uma frase, ela não está apenas falando, mas ela está fazendo algo. Perfeito. Tá, parei, pastor, me explica um pouco mais. Isso tá muito teórico, bugando né? aqui, tá bugando. Tá bugando a mente, uma explosão. Mas isso é o mais importante, cara. Essa aqui é a base. Em cima dessa base que todo o raciocínio vai se desenvolver depois. Eu estou dizendo para vocês que o pensamento, ele é muito importante. Ele é expresso através da linguagem. Não apenas expresso através da linguagem, mas ele a linguagem é o próprio pensamento. Quando eu estou falando algo, eu não estou apenas falando de algo que eu penso, mas eu estou apresentando o meu pensamento. Agora, claro que ele dá um passo além. Ele diz o seguinte: quando você diz algo, você não está apenas comunicando, falando, se expressando, mas você está fazendo algo. Veja, pastor Jordan, você é casado. Pastor Renan também é casado e eu também sou casado. Glória a Deus, Senhor. Obrigado. É uma bênção, né? Glória a Deus. E é verdade, amor. Um beijo pra você. Te amo muito. Corta essa parte, manda pra fazer aquela moral. Que a gente manda pra ela que ela merece, né? Mas quando você chega pro seu cônjuge, tá? Eu chego pra minha esposa e digo o seguinte: Mayara, eu te amo. Eu não estou apenas comunicando uma mensagem. Eu não estou apenas dizendo algo, mas eu estou fazendo. Dizer eu te amo é um ato de amor. Show. Uau. Tá entendendo? Então os nossos pensamentos, as nossas falas, elas são ações. E isso tudo acaba influenciando bastante quem nós somos hoje. Tá, pastor? Vamos além. Vamos criar a base. Se eu pudesse colocar numa sequência didática, né? Nós somos professores. As histórias que nós entramos em contato diariamente, elas formulam os nossos pensamentos. Esses pensamentos são expressos em forma de linguagem. E esses pensamentos revelam o que nós entendemos por Deus
e também revela quem nós somos. Perfeito. E eu tenho uma pergunta para o senhor. Caraca. Você é pai, perfeito? Além disso, é educador e cuida de geral, assim, aqui no Goiás. Você acabou de dizer pra gente que as histórias formulam, de alguma maneira, o nosso pensamento e a linguagem. Quais são os meios ou as estratégias que você usa para proteger o Milo? O Milo não, o Meu filho. Luca. Sim. O Luca. Luca Marlon, tá E certo. basicamente... É Mylon também. É, o Luca tá no Milo. bolo. Mas assim, se o senhor pudesse dar 3 dicas para um pai que ajuda ele hoje a proteger a mente do filho dele, que o senhor usa com o Luca. Então, se eu falei pra vocês que as histórias que a gente tem que contar todos os dias é a base de tudo. As histórias, elas formulam os nossos pensamentos, que elas refletem na nossa linguagem. Show. Refletindo quem nós somos. Então, nós somos, em última instância, um produto das histórias que nós entramos em contato. Perfeito. Aí você pergunta, tá, Thiago, como é que você faz para proteger o seu filho? Eu tenho que ir na base. A base são as histórias. Quais as histórias que meu filho tem acesso? Cara, isso desculpa te cortar aí, pastor, mas isso é muito profundo. É profundo demais. Porque quando tu menciona da base, a gente percebe que talvez nós estamos enfrentando tantos problemas, e aqui eu falo no aspecto espiritual, porque a base das famílias, e aqui incluindo as cristãs, não tem tido uma base de histórias bíblicas, espirituais, com princípios. Talvez essa base tem sido qualquer tipo de coisa que não tem nenhuma agregação espiritual de princípios. E aí entra Hollywood e tal. Assim. E é isso mesmo, veja. Se nós refletirmos as histórias que nós entramos em contato, então, seja pastor Renan, pastor Jordan, eu, quem somos nós? As histórias que nós entramos em contato, elas nos formaram. Deus nos criou. Isso nós acreditamos fielmente. E Deus sabe como que nós funcionamos. Se Deus sabe como nós funcionamos, o que ele vai deixar pra gente, pra nos conduzir de uma forma sólida? Histórias. E quando a gente pega assim a Bíblia, por exemplo, tá? Quanto da Bíblia é composta de histórias? Basicamente toda a Bíblia. Basicamente toda a Bíblia. Se a gente pega assim a Bíblia, talvez ali algum trecho do Corpus Paulino, ou então algumas profecias não são tão histórias, mas mesmo essas histórias ou essas narrativas do Corpus Paulino e das profecias, elas se validam das histórias do Antigo Testamento ou do Novo Testamento para traçar o seu plano. Ou seja, a Bíblia ela é baseada em histórias. O problema talvez é que nós abandonamos estas histórias que Deus nos deixou e nós vamos para outras histórias que Hollywood nos apresenta. Receba a voadora santa aí, né? Eita. Não, eu vou te devolver, vou te dar a resposta. Cara, como é que eu faço para proteger o meu filho? Isso. Filho, você tem que conhecer histórias, porque nós precisamos, há uma necessidade nossa. Deus nos criou assim, nós precisamos saber histórias. Ok, como é que eu faço para proteger meu filho? Meu filho, vou te dar uma coletânea de histórias. Tá aqui, ó. Uau. E aqui tem história pra tudo que é tipo. Não, e assim, ensinar a Bíblia para uma criança talvez não seja o meio mais fácil você contar uma história, ler. Então é mais fácil, talvez, você colocar um vídeo com uma história que envolve, sei lá, qualquer animação, enfim. É que eu não tô criticando esse tipo de coisa, mas para nós que somos cristãos, né, quando o senhor mencionou da base, não tem lógica eu colocar para uma criança uma base que vá contra os nossos princípios, né? Pastor Renan, não existe videozinho, mensagem ou história neutra. Todos têm uma intencionalidade por detrás. Ele nos criou e ele nos deixou uma coletânea gigantesca de histórias que a Bíblia é sagrada. Uhum. Por outro lado, o diabo também sabe que nós somos influenciados diretamente pelas histórias. E ele formula diversas histórias para nos derrubar. E quando você fala o seguinte, é mais fácil colocar a criança diante de um smartphone, ou de um tablet, com alguns desenhos, alguma coisa assim e tal, eu pergunto, esse desenho, ele vai ser deste lado ou deste lado? Não tem neutralidade aqui. Vou citar para vocês uma história uma vez. Morava no condomínio, meu filhinho muito pequenininho, a gente tem um hábito ali em casa de estudarmos a lição da escola sabatina, são histórias bíblicas, né? Nós sabemos disso. Então, meu filho estava estudando ali sobre o homem junto ao templo e ele pediu uma ajuda ali para os discípulos. Os discípulos disseram, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Lembra disso? Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Muito bem.
Meu filho estava no condomínio, dando passeio no condomínio, pequenininho, tinha 3 anos. Já tinha 3 anos. E ele tinha um carrinho, e esse carrinho nós amarramos um barbante no carrinho. E ele ia puxando, sabe? Bem típica criança, assim, puxando o carrinho, brincando. Mas o terreno era um tanto quanto acidentado. E num dado momento, o carrinho tombou. Cara, meu filho olhou pro carrinho e falou o seguinte, ó. Em nome de Jesus, levanta-te. Uma criança de 3 anos. Que legal, da onde que ele tirou isso? Que legal. Da onde que ele tirou o comportamento dele, a ação dele? Foi só linguagem? Não. Foi uma ação. Isso é verdade. Que legal. Olha o que a gente falou agora há pouquinho. Não é só uma ideia, não é só uma expressão, é uma ação. A ação dele ele tirou da onde? De histórias. Que histórias? Da Bíblia. Uau. Isso é verdade. Fantástico. E de repente, Renan, seja por isso que você perguntou assim, tá, pastor, mas por que a gente tem tanta influência hoje que adolescentes são desse jeito, crianças são daquele outro, adultos daquele outro? Por quê? Cara, porque a gente abandonou histórias que nós nunca deveríamos ter abandonado. Isso é forte. Porque aí eu conto só um exemplo. Quando eu era, tipo, não na idade do Luca, mas já um pouquinho mais velho, maior. juvenil. A gente foi pra um acampamento. Nesse período tinha TV Globinho. Quem lembra de TV Globinho? Eu não sei se você Cara, você foi lá num... Na época do pastor Thiago existia TV Globinho? Antes nem existia Não, TV. também. Caraca, mano. Não tô entendendo, gente. Na época dele era a família dinossauro. Não, mas Ele assim, assistiu muito, viu? Não é a mamãe. tinha um desenho nesse período que eu assistia que era Jack Chan. Pô, cara. E aí a gente foi pra um acampamento. Do talismã, não é? Isso. Massa pra E caramba. aí, eu, gurizão, pequeno, tal, assistia. Tinha um joguinho. A gente foi pra esse acampamento, começou a jogar e tal. E os meninos começaram a implicar comigo. Quando eles começaram a implicar, eles tiraram o videogamezinho. Eu tava jogando. Eu fiquei com raiva, eu tava com um pirulito. E aí eu olhei pros meninos e falei assim, cara, é o seguinte. Eu vou virar o Jack Chan aqui, cara. E peguei o pirulito e joguei nos caras. Naquela época eu não entendia. Mas o desenho influenciou meu comportamento. Cara, Diretamente. E demais. exatamente isso aí. Porque assim, Demais. o Luca não imaginou, mas com certeza as histórias bíblicas estão moldando o pensamento dele. Eu acho que todo mundo teria condições de testemunhar aqui de uma inspiração que a gente teve em algum momento da vida com um filme, com desenho, né? Pegando um gancho que o Jordan falou aí, eu assistia muitos desenhos. Um deles era Pokémon. Eita. Meu sonho era ser o mestre Pokémon. Você que era a Barbie, pô. E... Sim, Super-Homem, por exemplo. Quem nunca teve o sonho de ter uma capa, isso. Então, realmente, essa influência existe por aquilo que eu vejo pelos olhos. Tu já tentou se inspirar em algum personagem, pastor? Das antigas? Já. Quer ver ele? Por poderes de He-Man! Não, brincadeira. Vários. Esse é só o Robson. Né? A gente é moldado, o nosso comportamento ele reflete as histórias que nós temos em contato. Agora a gente vê também um outro movimento que é muito forte. Que movimento é esse? Não apenas as pessoas procurando outras histórias, como Pokémon ou então Jack Chan. Jack Chan. Caraca, mano, né? foi lá na... Mas não só as pessoas procurando isso, mas parece que elas estão cada vez mais se distanciando da Bíblia. Sim. Não é só o efeito de ir para cá, é se distanciar do assim diz o Senhor. E por que isso acontece? Eu trouxe aqui um pensamento de alguém que nós respeitamos muito. O livro Testemunhos, volume 1, página 125. Olha o que diz aqui esse texto. Ó. Os que dão rédea solta à mente para divertir-se com histórias tolas e contos ociosos alimentam a imaginação, mas o brilho da palavra de Deus lhes fica eclipsado. A mente é diretamente desviada de Deus. É destruído o interesse em sua preciosa palavra. A mente é diretamente, diz aqui, desviada de Deus. O texto aqui está nos dizendo que quando a gente fica vendo esse monte de história, alimenta nossa mente, nos enche de energia, ao ponto de, agora eu sou o Jack Chan, ao ponto de eu quero ser o mestre Pokémon, e assim por diante, ao ponto de vai querer ser o He-Man, enfim. Quando a gente se depara com esse monte de histórias, essas histórias, elas formam uma cortina de fumaça, eclipsando a palavra de Deus. É como se a Bíblia estivesse aqui, e a Bíblia é um sol. A Bíblia diz que ela é a lâmpada para os meus pés. É a tua palavra, que diz. Essa lâmpada que está aqui, que deveria iluminar, e existe uma cortina de fumaça e eclipsa isso aqui, ó. E a luz da Bíblia não chega até em você. Em outras palavras, diz o seguinte: quanto mais histórias ociosas,
essas ficções que nós entramos em contato, quanto mais delas, menor é o nosso interesse na palavra de Deus. Porque a gente não consegue nem mesmo enxergá-la. Show. É por isso que às vezes, cara, você chega pra um adolescente e fala o seguinte: ô rapaziada, vamos lá vamos lá ler a Bíblia, vamos lá fazer isso. Não, deixa quieto. Não. E a gente tem que inventar um monte de mecanismo pra despertar o interesse neles. Agora falar pra eles o seguinte: rapaziada, vamos lá em casa e ver um filme. Dá briga. Hora, não, o que tu tá mencionando aí, pastor, é muito real, porque a gente mencionou aqui que trabalha com adolescentes e direto na minha sala, na sala pastoral, eu atendo adolescentes falando assim: eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu não tenho vontade de ir pra igreja, eu não tenho vontade de orar. E a gente percebe que, tu comentando esse contexto aí, é reflexo. Porque, sei lá, a pessoa fica não sei quantas horas em frente de uma tela vendo coisas que não vai edificar em nada e depois não tem vontade de ficar um minuto com a Bíblia. Porque justamente essa cortina, né? Aquilo que a gente tem até uma ilustração que diz que tinha 2 cachorros, né? E ali uma ração. E você alimenta um cachorro e deixa o outro sem alimentar e para disputar quem vai ganhar a ração. Obviamente que é o que está mais alimentado, né? Sim. Então, se a gente alimenta mais a nossa natureza carnal, a nossa natureza espiritual pouco terá força para vencer aquilo que é uma dificuldade carnal pra gente. E aí, pastor, eu queria fazer uma pergunta pro senhor aqui. Do momentual. O momentual é... Uau. Tipo... Vai. Não pode falar a marca, né? Patrocina aqui na gente. Patrocina aí, ó. Mas assim, o Momentual. momentual é basicamente... Conta pra gente uma experiência que marcou bastante a sua vida e você entendeu que foi assim... Uau. Nesse tema e que fez o senhor mudar o pensamento ou até tomar decisões diferentes na sua vida. Ok. Quando eu comecei a estudar esse assunto, eu me deparei com vários textos. Um deles diz, inclusive, que novelas religiosas deveriam ser evitadas. Eita, pega. Ué, mas é de Jesus. Por que ser evitado? Quando nós falamos de uma narrativa bíblica, você pega aqui a história de Esther, por exemplo. A história de Esther é uma história tremenda. Fantástica, do cuidado de Deus, e você pega ali, Esther vai se aproximar do rei, e o rei tem que apresentar o cetro e tal, ele narra ali, a estrutura do livro é clímax, anticlímax e clímax, ela é feita para criar tensão, a narrativa bíblica, mas ela não preenche todas as lacunas da história. E quando você vai criar uma historinha por aí, você precisa ter essas lacunas preenchidas. Algum tempo atrás alguém falou o seguinte: não, pastor, isso aqui é da Bíblia, tá liberado. Eu fui assistir Rei Davi. Sucesso. Cara, e quando eu fui assistir aquele Rei Davi, eu olhei, nós conhecemos bem a narrativa bíblica, e quando eu comecei a ver, não faz sentido. Tem nada a ver. A Bíblia não fala isso. Pode ter sido assim? Até pode. Mas quando eu coloco isso diante dos olhos de alguém, crio essa imagem, esse até pode pra pessoa se torna algo concreto. Foi assim. Então eu cheguei em casa e falei pra minha esposa, eu falei assim: amor, nós vamos ter mais do que nunca agora tomar cuidado com o que nós vamos assistir e com o que nós vamos dar pro nosso filho assistir. Cara, isso foi um choque assim que moldou bastante a nossa vida. Isso me incomodou demais. Olha, eu sou cristão há muitos anos já, desde que nasci. A minha mãe também era. Já fazem 84 anos, no meme do Titanic. Eita. Mais ou menos isso. A minha mãe, a minha avó, a minha bisavó e minha tataravó. 5ª geração. E pelos estudos que eu fiz, cara, eu entendi que eu não tenho filtros suficientes pra assistir algumas coisas e dizer: isso aqui não vai me afetar. Cara, isso aí foi peça. Isso aí, cara, eu não sério e humilde. A gente escuta direto isso aí. Não, mas eu sou forte, eu vou saber discernir o que é bom, o que é ruim. Eu preciso assistir pra conhecer. Exatamente. Me faz até um misto de santidade, né? Como é que eu vou vencer como é que eu vou saber melhor o que tá errado se eu não assistir? Nisso a gente pode cair numa armadilha, porque, bem mencionado aí, a gente não tem força, né, cara? A gente até pode parecer forte, mas as nossas tendências, né, pecaminosas, carnais, é muito... Eu fazia faculdade de teologia, e aí vocês devem ter passado por isso também, porque tem aquelas perguntas clássicas do curso de teologia, né? Os estudantes levantam a mão e fazem umas perguntas e tal. Geralmente são as mesmas perguntas. Uma delas é o seguinte: pastor,
posso ir no cinema ou não posso? É uma pergunta básica, todo mundo faz, e jovem faz isso pra gente também. Sim. E me recordo da resposta de um professor, o professor Jazukovski. Ele falou assim, ó, na época eu não tinha entendido a resposta dele. Hoje eu entendo perfeitamente, mas ele disse o seguinte, não faz diferença nenhuma de você ir ao cinema e você assistir na sua casa. E aí um aluno, né, esses alunos que levantam a mão e falam logo, falou assim, então, já que não tem problema, tá tudo certo. Aí falou assim, não faz diferença nenhuma mesmo. Se você não deve assistir no cinema, também não assista na sua casa. Caraca. Eita, pega. Hoje eu entendo. Porque a história que eu vou ver, quer seja no cinema, ou no meu smartphone, ou no meu tablet, ou numa TV gigantesca, ou pequenininha que eu tenho em casa, essa história que eu vou ver, ela vai moldar os meus pensamentos, que vai se refletir nas minhas palavras, que vai me tornar quem eu sou. Eu sou isso. Eu vou ler um outro texto aqui, e cuidado pra não cair da cadeira vocês dois. Coloca o cinto aí, Jordan. Coloca o cinto, coloca o cinto. Aqui. A gente, o foguete ali, ó. Foguetinho, a gente vai pro foguete agora. Foguete não dá ré. Foguete não dá ré. Já dizia o Jordan. Olha só, Testemunhos, página 135. Estimular a leitura destes livros, vou abrir um parênteses, esse texto foi escrito quando não se tinha séries, filmes nem nada, então eu acho que não estou forçando o texto em dizer séries, filmes e tudo mais, essas novelinhas por aí, tá? Porque toda série e filme, ela antes é escrita. Estimular a leitura destes livros é como praticar feitiçaria. Caraca. Elas confundem e envenenam a mente. Eita. E a feitiçaria aí é abominável aos olhos de Deus. Mas pensa comigo aqui, ó. Pensa comigo. Cara, você chega pros seus alunos e fala o seguinte, ó, vamos lá fazer um ritual de feitiçaria? Ô, gente, vamos lá fazer uma magia negra? Vamos lá fazer um ritual assim, assim, assim? Cara, bem de boa. Pode ser que tenha um que esteja disposto aí. Mas a maioria vai dizer, não, você não vai mexer com esse negócio. Não, tô fora. Esse negócio é do Eu capiroto. tô fora. Isso daí não é de Deus. Se não é de Deus, é do capeta. E fica claro que feitiçaria é do capeta. Então, se você fala pra gurizada assim, vamos lá fazer feitiçaria, ele fala, não. Mas se você disser pra eles, vamos lá ver um filme, vamos lá ver uma série, eles vão dizer não? Aí ao contrário, né? Talvez um diga não e a maioria diga sim. Exato. Pois é. Talvez eles não entendem o que durante muitos e muitos anos eu não entendia. Uau. Que essas histórias, elas não são neutras. Nós precisamos de histórias. Deus nos criou assim. E sabendo disso, Ele deixou muitas histórias pra gente. Histórias reais, verdadeiras. Histórias que nos aproximam dele e que formam quem nós somos e quem nós devemos ser. Se nós nos basearmos nessas histórias aqui, homens e mulheres, a semelhança do caráter de Cristo. Fantástico. E eu vi que o senhor pegou a Bíblia aí. Tem uma passagem bíblica que te inspira, assim, a ter uma mente renovada todos os dias. Uma mente pela qual o Senhor vai utilizar, e não Satanás. Tem algum texto bíblico que você poderia compartilhar conosco, quem está assistindo aí? Porque se a gente falou tanto da Bíblia, que a Bíblia é uma ótima contadora de história, né? Deus é um ótimo contador de história. Que passagem bíblica, talvez esteja até dentro de um contexto de história, a gente poderia refletir? Então, eu vou pegar o texto que é um dos mais fortes sobre esse assunto para mim na Bíblia, tá? Ok. Poderia citar alguns de provérbios e tal, mas eu quero citar esse. Momento voadora, né? Eita, Voadora O apóstolo Paulo escrevendo, tio Paulinho escrevendo. Cajadada de Paulo. Segura, Tio Paulinho, tio Paulinho. Segura, Cara, Paulo é tremendo, cara. Paulo é tremendo. É o Pelé, né, mano? É, esse cara, mano. Esse É o cara Pelé. é fantástico. Ó, pra você ver a influência e a relevância que tem um homem que se deixa ser usado por Deus. É Paulo, cara. Olha o que diz aqui em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graça. Agora veja o versículo 8, porque agora ele começa a encerrar a sua epístola. Ele diz o seguinte, finalmente, concluindo, finalmente, estou encerrando aqui, tá? Finalmente, irmãos, amigos,
você que nos ouve em casa hoje, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Eita lasqueira, eita pega, né? Eita pega, mano. Pesado. E pastor, Pega. assim, pra fechar, a gente já tá indo aqui pros momentos finais, qual conselho o senhor deixa pra gente e também pros jovens que estão assistindo sobre esse tema que é extremamente importante e que automaticamente está ligado não só o nosso caráter, mas também a nossa eternidade? Tem uma frase de Shakespeare que diz: se você não sabe pra onde tá indo, qualquer lugar serve. É você, assim como eu, e você que tá nos assistindo, eu acredito que você quer ir pro céu. Verdade. Ninguém aqui tá falando assim de, eu quero ir pro inferno e vou fazer planos para ir pro inferno. Não, a gente quer ir pro céu. A verdade é essa. A gente quer ir pro céu. Esse é o nosso objetivo. Então não é qualquer lugar que serve pra gente. O nosso lugar é o céu. Então não pode ser qualquer filme, qualquer série, qualquer história que sirva pra gente. Porque isso tudo que a gente vê, assiste e lê, elas vão moldar quem nós somos. E, consequentemente, para onde vamos. Recado que eu dou para vocês, ou dica, um exercício que eu tenho feito em minha vida. Procure as histórias bíblicas. Uou. E vou dar um segredo para vocês. Quanto mais você se debruça nas histórias bíblicas, mais vontade você tem de lê-las. Sabe aquela série que você vê, termina um episódio, você quer ver emendar no outro, emendar no outro, emendar no outro, emendar no outro? Maratonar, que a juventude fala. Maratonar, geral. Vamos zerar isso, né? Amigo, comece a ler as histórias bíblicas. Que a vontade que você vai ter é, terminei um capítulo, vou ler o próximo. Não vou ver, vou ler o próximo, vou ler o próximo, vou ler o próximo. E assim, Deus vai moldando os seus pensamentos, que são expressos na sua linguagem, vai determinar quem tu és e para onde você vai. Bom. Sabe com que aconteceu isso? Com Pedro. Lembra de Pedrinho? Discípulo de Jesus? Andou ali junto com ele, ouviu várias histórias de Cristo, e Cristo contava muitas histórias. Muitas histórias. Isso não é por acaso, mas o tempo já não dá mais pra gente falar disso, né? Mas aí quando Jesus foi preso, ele estava longe assim, Pedro fugiu. E fugindo, mas tentando olhar para Cristo, ele se aproxima de um grupo de pessoas. E nesse grupo de pessoas ali que ele está, as pessoas falam assim: você estava com ele. Pedro responde o quê? Não, eu não estava com ele, não. Sim, você estava com ele, sim. E aí vem a expressão: a sua forma de falar revela que você estava com ele. Semelhante a ele. Pesado. Cara, isso aí é top, hein, cara? Falamos nos molda. E o texto bíblico diz que algumas versões trazem a expressão que Pedro praquejou ali. Ele começou a utilizar um vocabulário, uma forma de falar que não era mais a dele, para se desvencilhar de Cristo. Quando você anda com Cristo, ouve as histórias dele, você é transformado à semelhança dele. Isso é sério, é real. Fantástico. Fantástico, né, Jordan? Top demais, cara. Cara, isso é muito real. Pastor Thiago, a gente queria agradecer o senhor demais. Demais mesmo, né, Jordan? Por estar aqui conosco no primeiro episódio do nosso podcast Crentou. Cara, bênção demais, mano. Bênção demais, porque agora você tem o sextou, o sábado e em algum momento da semana tem o quê? O Crentou, Crentou, senhoras e senhores. Então, Pastor Thiago, é nóis, né, Jordan? Valeu, Pastor Thiago. Até o próximo episódio, galera. A gente espera você aqui. Então, não esqueça de curtir, de compartilhar com seu amigo. E juntos nós vamos além. Além com Jesus Cristo. Tamo junto, gente. Até o próximo. Pastor. Valeu!